Fala galerinha, tudo beleza, gente? Sejam bem-vindos aí, mais um encontro aí, né? A gente tinha marcado a aula aí para a última terça-feira, a gente acabou não conseguindo fazer, tivemos alguns imprevistos, mas a gente está voltando, galera, para o quinto episódio da série Química do Zero, tá certo? Se você tem acompanhado aí toda semana, a gente tem tido aulas aí, né, com conteúdos básicos da química, desde aí a parte de modelos atômicos, falei sobre densidade. A gente viu vários tópicos aqui que são iniciais da química e que são muito importantes para você entender os conteúdos mais cobrados do Enem, mas que muitas vezes os alunos não dominam esses conteúdos. Então, a gente tem feito live semanalmente aí focando nesses conteúdos aí básicos, beleza, da química. E hoje a gente está no quinto episódio e o tema de hoje vai ser do interesse de muitos de vocês, tá bom? A aula de hoje vai ser sobre estrutura atômica. Estrutura atômica. Deixa eu abrir aqui o notebook e ver como é que está aqui o enquadramento. Se já carregou direitinho o áudio também. Bora ver, bora ver. E hoje está no quinto episódio. O áudio tá bom. Então, galerinha, é isso, né? Estamos aí na área e a gente vai falar hoje sobre estrutura atômica. Só para trazer um pouco para você do geral do que já veio aqui hoje, início de maio, a gente teve uma aula sobre esse mesmo tema, só que a gente falou, na verdade, sobre modelos atômicos. E eu só falei com você sobre o modelo atômico de Dalton e o modelo atômico de Thomson. A gente não chegou a falar sobre o modelo atômico nem de Rutherford, nem o modelo atômico de Bohr. Tá certo? Então, qual que é a diferença, prof, de falar sobre estrutura atômica e de falar sobre modelos atômicos? Galera, quando eu falo de modelos atômicos, a gente está falando sobre a história do átomo. Como é que nossa ideia sobre o que é o átomo mudou ao longo do tempo. Beleza? Agora, quando eu falo de estrutura atômica, eu estou falando sobre o que você precisa saber hoje, dentro da concepção atual sobre como é o átomo, que vai te ajudar nas próximas etapas aqui do seu estudo de química. Então aqui eu vou trazer para você hoje a visão da ciência atual sobre como é o átomo. Deixando aqui bem claro, galerinha, que o conteúdo em si de estrutura atômica, pegando a teoria atual, ela é um pouco complexa porque envolve uma parte de física quântica. Agora essa parte da quântica, galera, tende a não ser cobrada do Enem, pelo menos nunca foi cobrada. No máximo a distribuição eletrônica da vida uma vez na vida, mas também nem isso é comum. Então o que a gente vai focar aqui é naquela parte que você realmente vai precisar. Porque o aluno ele não consegue desenrolar nada da química sem saber bem o que é um átomo. Eu vou contar um segredo para vocês, tá? Eu cheguei na faculdade sem saber definir um átomo. Você sabe definir o que é um átomo, gente? Normalmente a resposta é: o átomo é a menor partícula da matéria. Na verdade, essa era a ideia que existia lá na Grécia, depois é trazida por Dalton, 300 anos atrás. Se você me responde que o átomo é a menor partícula da matéria, isso está errado, entendeu, gente? Outra coisa que é muito comum é o aluno não saber diferenciar o que é um átomo de uma molécula, o que é um átomo de um elemento químico, a diferença entre o elemento químico e uma substância. São muitas palavrinhas que na química faz total diferença. E entender bem essas palavrinhas faz muita diferença para você entender corretamente a questão. Isso ajuda muitas vezes os alunos no que ele vai desenvolver a questão, porque às vezes o aluno ele não entende o que a questão está dizendo, né? É clássico, né? O aluno diz para mim: ah, professor, mas eu não sei como é que meu problema não é nem a interpretação. E às vezes, quando se domina alguns conceitos, mesmo que sua interpretação não seja mais adequada, você já consegue ir por um caminho muito mais específico, muito mais assertivo, porque você sabe mais ou menos ali aquele conceito que vai te dar um grande direcionamento. Então, por isso, dominar esse conceito aqui é super importante, tá bom, galerinha? Estou tentando aqui abrir aqui a live pelo notebook para eu ver o chat, mas não estou conseguindo. Você tá aqui mais uma vez, tá bom? Tá em áudio, não tem nem imagem. Tem conceito que vai te dar um grande direcionamento. Então, tá em áudio, não tem nem imagem. Eu vou ter que ler o chat por aqui mesmo, viu? Então, se chegou alguma mensagem aí, gente, manda, viu? Chega alguma mensagem aí, pode falar, viu? E aí, Titi, beleza, meu amigo? Se chegar alguma mensagem aqui, pode ficar tranquilo que eu chego aqui, eu voto e dou uma olhadinha, tá, galera? Então, é isso, gente. Voltemos aqui para o que interessa. Então, galera, olha só. O que eu vou falar aqui faria parte, mais ou menos aqui, do modelo atômico de Rutherford Bohr.
eu vou pegar aqui alguns elementos do modelo atômico de Rutherford Bohr, beleza? Então, primeiramente, eu quero que você saiba o quê? Vamos lá? Modelo atômico de Rutherford Bohr. Bora aqui, olha aqui esse enquadramento. Ficou certinho? Quase certinho. Fica só mais um pouquinho pra cá, viu? Chega mais aí, viu? Dá o seu alô aí, seja bem-vindo, bem-vinda. Chega mais, fica à vontade. Que a aula de hoje vai ser muito importante, tá certo? Então, galera, olha só. Modelo atômico de Rutherford Bohr. Eu não quero aqui trazer descrição do modelo atômico de Rutherford, nem sobre a importância do mesmo, nem sobre a importância do modelo de Bohr, nada disso não, galera. Aqui eu quero que você entenda alguns elementos do modelo atômico de Rutherford Bohr que você precisa, que são úteis até hoje e que você precisa assimilar para conceitos futuros. Então, meu objetivo aqui é trazer o que do modelo de Rutherford Bohr vai ser útil para a gente até os dias de hoje, tá bom? Então eu vou citar isso aqui, que eu não vou querer trazer aqui detalhes sobre como ele formulou o modelo atômico dele, mas eu quero pegar aquilo que ele explicou lá atrás e que pra gente a gente consegue, ou que é aceito pela ciência até os dias de hoje, ou que talvez não fosse aceito pela ciência, mas pelo menos a ciência diz assim, poxa, tudo bem, eu sei que não é verdade isso, mas ela ajuda pra caramba a entender isso, isso e isso. Tá bom? Então a primeira coisa que você tem que saber, galera, é que esse átomo aqui, ele é dividido em duas regiões. O átomo, galera, na visão aqui de Rutherford Bohr, aí esse nome é porque o modelo de Bohr, ele é muito semelhante ao modelo de Rutherford. Beleza? Tem muitas semelhanças. Então, como tem muitas semelhanças, muitas vezes a gente fala que é o modelo, em vez de dizer que é o modelo de Bohr, fala Rutherford Bohr, que é tipo assim, o de Rutherford com mais upgrade que foi trazido por Bohr. Galera, esse átomo aqui, ele apresenta duas regiões, tá certo? Essa de cá é a que nós chamamos de núcleo, e a daqui é a que chamamos de eletrosfera, tá certo? Núcleo e eletrosfera. Tá bom? Tem que saber isso, galera. O átomo é dividido em duas regiões, núcleo e eletrosfera. Tá certo? Então, vamos lembrar que na concepção atual, toda matéria, ou seja, tudo que tem massa e que ocupa lugar no espaço, é feito de átomos. E como são esses átomos? São partículas muito pequenas. E essas partículas são divididas em duas regiões. O que chamamos de núcleo e o que chamamos de eletrosfera. O que é o núcleo, galera? O núcleo é uma pequena parte do átomo, mas que está concentrada toda a massa do átomo. Ou seja, estamos falando que esse núcleo apresenta uma alta densidade. Basicamente, galera, toda a massa do átomo está contida no núcleo. Eu pego todo, imagine se eu pego, pense na sua casa agora onde você está. Agora pense que você pega toda a massa da sua casa e concentra ali num pedaço desse tamanho. Você amassou a massa da casa inteira e botou nesse tamanho assim aqui. Ali é o núcleo. O núcleo ele tem uma densidade muito grande. Então ele é muito pequeno, beleza? Ele é pequeno, mas com muita massa, ou seja, uma densidade muito grande. Tá certo, galera? Então isso aqui é importante saber, beleza? O núcleo, ele tem muita massa concentrada em um pequeno espaço. O que mais, prof? No núcleo estão duas partículas, os prótons e os nêutrons. Uma coisa interessante aqui, galerinha, é que a descoberta dos prótons é feita por Rutherford. Rutherford vai prever que existiria no núcleo uma outra partícula, que seria o nêutron, mas ele não consegue provar, ele não consegue descobrir o nêutron. Ele prevê que isso existiria, mas ele não consegue descobrir de fato a existência do nêutron. Somente aí, cerca de quase 30 anos depois que o Chadwick, um outro físico, vai de fato detectar o nêutron, tá certo? Então essas partículas aqui estão presentes no núcleo, tá bom? É uma pergunta aqui que talvez alguns podem fazer ou não, mas é o seguinte, você sabe que o próton é uma partícula de carga positiva, né? E o nêutron, obviamente, é neutro, né, gente? Tem o próton, né? E o nêutron. E alguns alunos poderiam dizer, prof, nesse espaço pequeno aqui, que você chamou de
De vez em quando eu vou abrir aqui o áudio aqui pra ver se meu... Eu tô com trauma que uma vez eu comecei a fazer uma live e depois meu áudio começou a ficar falhando. E durante a live eu não sabia, eu não olhei o chat, acabei não vendo, né? Falar isso, deixa eu bater o olho aqui no chat. Tô de olho aqui, gente. Se tiver dúvidas, manda aí, tá certo? Então, galerinha, olha só. Repara só, galerinha. Quando eu falo aqui do átomo de Rutherford, né, gente? Como é que ele consegue colocar tanta partícula positiva em espaço pequeno? Porque todo mundo sabe que os opostos se atraem. Uma partícula de carga positiva é atraída por uma partícula de carga negativa. Isso você sabe dizer. Agora, e os prótons que têm carga positiva? Eles se atraem? Não, eles se repelem. Peraí, professor. Você está me dizendo, então, que no núcleo do átomo tem vários prótons, num espaço super pequeno, mas eles estão se repelindo? Sim. Oxe, professor, e como é que por que eles não se separam, então? Como é que esse núcleo vai existir, sendo que eles estão ali se repelindo, a tendência a se afastar? Aí é que eu vou falar uma coisa que é mais curiosidade, tá? Não é uma coisa que apareceria no Enem, mas é uma coisa que quem sabe aí, né? Você gosta de ter curiosidade, é que eu te trago essa resposta. Galera, na física existem 4 forças. A força gravitacional, a força elétrica, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Eu não vou entrar muito nos méritos dessas forças aqui. Mas assim, a gravidade já conhece muito bem, a força elétrica já conhece muito bem. Pela força elétrica, os prótons se repelem. Só que a força nuclear forte, que é a outra força, proporciona a atração dos prótons. Porque a força nuclear forte não tem nenhuma relação sobre ser positivo ou ser negativo. É uma força que ocorre pelos quarks presentes nos prótons e nos nêutrons. Os ups e os downs. Já ouviram falar disso? São quarks. Olha só que loucura, que o átomo é feito por partículas menores do que ele, prótons, elétrons e nêutrons. E essas partículas são feitas por partículas ainda menores, que eu estou chamando aqui de quarks. Pelo menos o próton e o nêutron é feito de quarks. Então, galera, olha que interessante. O próton, eles se repelem por força elétrica, mas via força nuclear forte, os prótons e os nêutrons se atraem. Então, é como se tivesse uma repulsão, mas a atração compensa. É como aquela pessoa que você, seu namorado, sua namorada, que de repente vocês até têm umas trechinhas e você fala assim, velho, não sei como é que eu suporto essa pessoa. Mas você suporta aquela pessoa porque tem algumas coisas que compensam, entendeu, gente? Tem uma coisa que você fala, velho, vale a pena, tudo bem. Então, quando fala aqui de prótons e nêutrons, tá certo? Eles conseguem permanecer no núcleo por causa disso, né? Deu pra ver que eu gosto desse assunto, né? Deu pra ver, né? Enfim, fecha parênteses, galera. Esse é o núcleo do átomo. E a eletrosfera? O nome é super sugestivo. Eletrosfera é a parte do átomo onde ficam os elétrons, né, família? Não tem como, pô. Não tem como os caras chamarem de eletrosfera um negócio que vai ter uma partícula que não seja elétron. Você não concorda que seria uma sacanagem muito grande, não? Não tem como não, pô. Não tem como. Seria muita maldade, velho. Os químicos não são assim, não. Os químicos são pessoas de bem. Então, um químico jamais chamaria de eletrosfera um negócio que não é elétron. Um lugar que não está o elétron. Tá bom? A gente tá aqui para ajudar vocês, tá? Confia. Então, a eletrosfera onde ficam os elétrons. Os elétrons, galera, vão estar orbitando ao redor do núcleo, tá vendo? São esses pontinhos pretos aqui, tá? Obviamente, o elétron é bem menor que o núcleo, então aqui está fora de escala. Mas você entende que são elétrons ao redor do núcleo. Essa eletrosfera, galerinha, os elétrons vão estar ali orbitando o núcleo em órbitas circulares permitidas, tá bom? Hoje, na verdade, a gente sabe na química que, de fato, a gente não pode dizer que o elétron está descrevendo uma órbita circular ao redor do núcleo. O elétron está ao redor do núcleo fazendo alguma coisa, a gente não pode determinar isso, apenas em termos de probabilidade. E aí que entra a ideia de orbitais, atômicos e tal, mas isso não vem muito a causa não, já que hoje eu disse que eu falaria da química do zero, pegando a química básica, né, gente? Mas o fato, galera, é que tem esse elétron aqui ao redor do núcleo fazendo alguma coisa. Isso de vermelho, gente, é só para descrever essa órbita dele, tá? Supondo que seria uma órbita circular, que é a ideia de Bohr. Galera, é interessante dizer para vocês também que a eletrosfera apresenta grandes espaços vazios. Grandes espaços vazios. Firmeza? Então, aonde não tem um elétron, é vazio, entendeu, gente? É vazio ali. Uma analogia para isso aqui é o sistema solar, como se o núcleo fosse o Sol e os planetas fossem os elétrons.
Então pensa aí, entre o planeta descrevendo sua órbita ao redor do Sol, onde não está o planeta, você concorda que é espaço vazio pra caramba? Na verdade, assim, não é bem um vazio, tá? O que a gente chama de vácuo, na verdade, existem moléculas, mesmo que a gente chamaria de vácuo. Mesmo que seja uma molécula a cada, sei lá, 100 metros quadrados. Mas vai ter moléculas assim. Enfim, o fato, galera, é que ali você vai ter muito espaço vazio, tá bom? Semelhante ao sistema solar, que tem planetas, tem um Sol, mas tem espaço vazio pra caramba também. Ok, galera? É importante você entender as dimensões disso aqui, gente. Só para você ter uma ideia. O núcleo de um átomo, ele é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que uma comparação para ser feita é o seguinte. Você tá na Fonte Nova, tá? Você chegou na Fonte Nova, esse jogo do Bahia, né? Que você não é besta nem nada. E aí você chegou no estádio de futebol, né, gente? Se você foi de outro estado, de outra cidade, enfim. Lá nesse estádio, você olha e você vê a bola no meio do campo. O jogo vai começar. Pense que a bola é um núcleo e que a eletrosfera é o estádio inteiro. Então a bola ela é muito pequena comparada ao estádio inteiro, né, gente? Então o núcleo ele é tipo assim 10 mil vezes menor do que o tamanho total do átomo. Então se o átomo é pequeno, o núcleo ele é realmente muito menor. Tá bom? Então é preciso que você saiba disso aqui. Entenda que nossas partículas subatômicas, os elétrons, que tem carga negativa, viu? E aqui os prótons com carga positiva e os nêutrons sem carga. Sendo que prótons e nêutrons estão no núcleo e os elétrons estão na eletrosfera. Tá bom, galerinha? Esse é o átomo. É importante dizer para você também, galerinha, que o elétron tem uma massa desprezível. Como assim, prof? Vamos pensar que eu quero emagrecer. Poxa, não estou satisfeito com o meu peso. Aí eu vou no barbearia e falo assim, opa, pode raspar minha barba. Inclusive, eu estou pensando seriamente de ir para São João ficar sem barba mesmo, velho. É um desafio que eu estou me propondo há muito tempo, que é o quê? Tirar a barba, ir para a escola de farda e ver se os funcionários vão deixar eu entrar na escola. Enfim, galera, mas isso faria diferença no meu peso tirar a barba? Pô, professor, faria praticamente nula, né? Porque, tudo bem, sua barba vai ter massa, mas é uma massa muito pequena comparada à massa dos seus ossos, dos seus músculos, né? É muito músculo, professor. Pô, professor, você com tanto músculo assim, não dá pra comparar, né? Então você me entendeu, né, gente? É uma massa desprezível comparada à massa total do meu corpo. Da mesma forma, o elétron tem massa, mas é uma massa muito pequena comparada à massa total que é apresentada pelo átomo. Então, só para você ter uma ideia, um próton tem a massa de 1.837 elétrons. Quase 2.000 elétrons para dar massa de um único próton. Então, por isso, a massa de elétrons é desprezível. Tá bom, galerinha? Pegou a informação? Show? E aí? Tem umas perguntas por aqui? Que músculo que é, William? Ah, não, filho. Deixa recalque. Ô, Miriam, não faz isso não. Pelo amor de Deus. Olha só que mensagem comprometedora. Estou filando aula pelo Senhor. Meu Deus do céu. Cada uma que me aparece. Meu Deus do céu. Jesus. Mas enfim, né? Tá bom. Sem problemas. Ô, galera. Então, se não tiver dúvida, a gente vai seguindo aqui, tá? Então, você já sabe aqui mais ou menos como é que é esse átomo, né? Ele vai ter núcleo e vai ter também eletrosfera. Tá certo, gente? Esse átomo vai ter núcleo e vai ter eletrosfera. Ok. Galera, um outro conceito aqui super importante é o conceito dos números químicos. Números químicos, tá bom? Os números químicos, galera, são números que vão ser usados para caracterizar o átomo. Como assim, prof? Vamos lá, quando eu quero descrever um átomo, tipo, você quer descrever uma pessoa, você fala altura, cabelo, você fala a cor dos olhos, você faz a descrição da pessoa, né? Agora, quando a gente fala de um átomo, a gente descreve a partir dos números químicos, tá bom? Quando eu quero descrever um elétron, um átomo, eu vou descrever ele a partir dos números químicos. Basicamente são dois números químicos, tá bom? Que você vai precisar saber. O primeiro número químico é o chamado número atômico. Aqui é top 4, tá bom? Número atômico. O número atômico, gente, é indicado pela letra Z, tá bom? Letra Z indica aí o número atômico.
Ô professor, por que botar a letra Z? Não sei, se você souber me fale, tá? Eu realmente não sei, já corri atrás dessa resposta, já busquei as pessoas, né, pra ver se, né? Mas não achei uma resposta para isso aqui não. Eu não sei realmente por quê, mas eu sei que o número atômico é representado pela letra Z, tá bom, gente? O número atômico é representado pela letra Z. Ô, galera, o que é o número atômico? Número atômico é o número de prótons de um átomo. Número atômico é o número de prótons de um átomo. Tá bem? O número atômico é o número de prótons que um átomo tem. Tá certo, galera? É verdade, você filava a aula pra assistir minha aula, né, William? Que coisa, hein? Que coisa, hein? Aluno... Aí daqui a pouco você diz nos jornais. Aluno está foragido porque filava a aula pra assistir a aula de outros professores. Viu? É que nem quando o aluno está estudando na sala para uma matéria de outro professor. Aí você fala, guarda o livro, Rapaz, semana passada, uma turma que eu entrei para dar aula, os alunos estavam preocupadíssimos com a atividade de matemática. Preocupadíssimos. Segundo eles, se eles não fizessem atividade de matemática, o professor ia fazer isso e aquilo. E aí eu comecei a ter que marcar em cima aí, velho. Eu pensei em guardar a atividade de matemática, eles não queriam não. Eu nunca reclamei com as pessoas por quererem estudar. Mas é que eles queriam estudar para matemática, né? E era estudar de química naquela hora. Enfim. Tomei um banho de água, agora tá meio sujo, né? Galera, então, o número atômico é o número de prótons. Como assim, professor? Galera, o número de prótons é aquilo que identifica o elemento químico. O número de prótons é aquilo que identifica o elemento. O número de prótons é aquilo que identifica o elemento químico. Se você me diz quantos prótons tem um átomo, eu te digo que elemento químico ele é. Ah, professor, se ele tiver 30 prótons, é átomo de zinco. Ah, professor, se ele tiver 90 prótons, é o tório. Ah, professor, se ele tiver 3 prótons, lítio. 51, césio. E vai. 52, bário. 36, plutônio. A gente sabe qual é o elemento que... Tô tirando onda aqui agora, né? Tô tirando onda já, né? A gente sabe qual é o elemento químico que o átomo faz parte pelo número de prótons. Se você me falar que um átomo tem um próton, sei que é hidrogênio. E olha, pra mim não faz diferença se ele vai ter 10 nêutrons ou 100 nêutrons. Se você me disser o número de prótons, independente de quantos nêutrons tem, independente de quantos elétrons tem, para um átomo, o número de prótons determina qual é o elemento químico, independente do número de elétrons e de nêutrons. Tá bom? Então, o número de prótons identifica o elemento químico. Tá bom, prof? E aí, galerinha, que por isso, se eu te falar que um átomo tem 20 prótons, você sabe que o número atômico dele é 20. Se eu falar que o número atômico é 20, você vai saber que o número de prótons é 20. Tá bom? São basicamente dois nomes para a mesma coisa. Outra coisa interessante, gente, é que pelo número de prótons, dá para saber o número de elétrons. Se a espécie química estiver neutra, quando o átomo está neutro, né? Quando a espécie química está neutra, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando o átomo está... É possível, galera, você ganhar 100 mil reais por mês e terminar o mês com a conta zerada? Você pode dizer não, professor. Mas eu digo que sim. É só você gastar 100 mil reais. Pode gastar nem mais, para terminar zerado, tem que gastar exatamente os 100 mil reais. Não é verdade? Então, da mesma forma, o átomo ele tem partículas positivas, tem partículas negativas, mas ele é neutro. Por quê? Porque o número de prótons é igual ao de elétrons. Se ele tem 10 prótons, tem 10 elétrons também. É neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se falar que o átomo tem 20 prótons, desde que ele seja neutro, você vai dizer que ele também tem 20 elétrons. Agora é o seguinte, galera, só para ficar claro aqui para vocês, nem sempre vai estar a espécie química neutra, porque existem os íons. Os íons vai ficar aqui para um próximo encontro
eu explicar para vocês como são os íons, como é que funciona aí pro caso deles. Mas aqui você tem que saber isso, tá? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons, desde que seja uma espécie química neutra. Se for um íon, aí é diferente. Tá bom, galera? Então esse aqui é o número atômico, vai te dizer o número de prótons e também identifica e também indica o número de elétrons. Tá bom? E por fim, galerinha, o outro número aqui, o segundo número químico que nós temos é o número de massa, representado pela letra A. Ô prof, por que que não bota A para atômico e Z para massa? Não sei. Eu realmente não sei porque o número de massa é A. Acho isso a injustiça do universo com a gente. Mas eu disse que os químicos não complicavam a vida da gente, né? Agora eu tô pagando aqui minha língua. O que é o número de massa? Número de massa, gente, é o somatório do número de prótons e nêutrons. Beleza? Quando você soma o número de prótons com o número de nêutrons, o que se obtém ali é o número de massa. Ô professor, por que não entra o elétron aqui? Por que não soma próton, nêutron e elétron? Porque o elétron é massa desprezível, lembra? A massa do elétron é tão pequena que a gente pode desprezar. Então por isso que eu só incluo o número de prótons e o número de nêutrons, tá bom, gente? E então isso aí vai me dar a origem a uma fórmula, né? Se eu quiser botar como uma fórmula, eu posso dizer que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, tá bom? Às vezes a gente identifica o elemento químico, né? Como o elemento químico depende do número de prótons, às vezes para você dizer qual é a massa dele, né? Já que a massa pode mudar, o que não pode mudar o número de prótons, às vezes a informação lá é dada dizendo o nome do elemento e depois o número de massa. Então, por exemplo, Césio 137 é um Césio, então tem 51 prótons, e 137 é o número de massa aí do Césio. Urânio 235, urânio, 92 prótons, 235, número de massa desse isótopo do urânio. Tá bom? Isso a gente vai falar um pouco melhor lá na frente, tá certo? Mas por hora é isso aí, gente. Eu posso fazer também o contrário. Achar o número de nêutrons, basta subtrair o número de massa e o número de prótons. Ok, galerinha? Vê se me entenderam aí. Me entenderam aí, povo? Pronto, show de bola então, galerinha. Valeu pelo seu ok. Gente, olha só. Então, de estrutura atômica, eu preciso que saiba disso aqui, tá bom? Como caracterizar os elementos químicos, tá certo? E também que o átomo ele tem duas grandes regiões, o eletrosfera e o núcleo. Tá bom, galerinha? E por hoje é isso que eu queria trazer aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham pego essa ideia direitinho, que isso aqui é muito importante que você domine bem, tá certo? A gente vai ter um outro encontro ainda para falar sobre íons, para falar sobre semelhanças atômicas, tá certo? Mas por hoje isso aqui é o que eu queria trazer para vocês nessa tarde de segunda-feira, tá bom? Então a novidade é muito importante para vocês, que eu vou trazer nas próximas semanas, nessa semana ainda, nos próximos dias. Hoje já vou soltando algumas pistas, mas a gente se vê aí aqui no Instagram, tá bom? Um grande abraço para vocês, até o nosso próximo encontro. Até mais, galerinha. Tchau, tchau.